Olá, tudo bem com você? Como você está? Que a bênção do Senhor seja sobre você, a sua casa, tudo que diz respeito à sua pessoa, em nome de Jesus. Que seja um dia de bênção, de vitória, de muitas realizações e conquistas. Que seja um dia de portas abertas e que você possa tomar posse de grandes bênçãos que o Senhor, por certo, tem para a sua vida nesse dia chamado hoje. Vai chegando, a casa é sua, nós estamos aqui e temos uma palavra do coração de Deus para o teu coração, mais uma vez nesse instante. Você que é inscrito, Deus te abençoe poderosamente. Você que está chegando e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família abençoada por Deus. Estou todas as madrugadas apresentando as suas vidas na mão do Pai. E não esqueçam de estar deixando o like de vocês. Olha, nós vamos estar falando hoje sobre o chamado de Deus na vida de um homem, de uma mulher, o chamado de Deus na vida de uma pessoa, independente da sua faixa etária, não é? Porque quando Deus ele chama, ele garante, isso mesmo. Eu vou estar deixando o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 18, verso 19. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui, na verdade Deus falando para Jeremias. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um porte de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, farei. Glória a Deus. Aqui está Deus falando com Jeremias. Quando Deus aproxima-se de Jeremias para falar com ele acerca do chamado, do propósito que ele tinha para realizar na terra, através da vida de Jeremias, mais especificamente para o povo de Judá. O povo de Judá estava em rebelião contra Deus, havia se afastado da vontade, do centro da vontade, do propósito de Deus para a sua vida. Então Deus levanta aqui o profeta Jeremias para que através de Jeremias Deus viesse a estar falando com o povo, falando, exortando o povo, ensinando o povo, direcionando, orientando aquele povo. Jeremias, quando recebe esse chamado de Deus, ele ainda era um jovenzinho, ele era um jovem, ele era um adolescente. Ele não tinha ainda a estrutura, não é? A estrutura para enfrentar, humanamente falando, aquele ministério, aquela chamada. Mas Deus então começa a falar com Jeremias como seria o seu ministério. E Deus não escondeu nada para Jeremias. Deus abriu o leque e falou para Jeremias quão difícil seria aquele chamado que ele teria que exercer. Deus fala para ele que seria um ministério difícil, que ele ia enfrentar até autoridades, as autoridades do seu povo. Ele iria enfrentar gente influente, além de enfrentar aquele povo rebelde, levando a mensagem, levando a sua palavra. Jeremias, quando ele recebe aquele chamado, ele fala para Deus: Deus, eu não sei nem falar, eu sou apenas um menino. Deus então diz para ele: olha,
essas pessoas rebeldes, elas vão se levantar contra você. No exercício do seu ministério. Quando você estiver fazendo a minha vontade, esse povo vai se opor a você. Porque vai se opor às palavras que eu vou estar falando através de você. Vai se opor à minha vontade. Mas eles não vão prevalecer contra você, porque eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E vou te dar livramento. E assim nós sabemos que Deus foi com Jeremias todos os dias do ministério desafiador de Jeremias. Lógico que no início foi muito mais difícil para Jeremias. Jeremias não tinha o preparo, não é? Não tinha o preparo, ele foi sendo preparado no exercício ministerial. À medida que ele ia exercendo a vontade de Deus, não é? Cumprindo o que Deus lhe direcionava, Deus ia o capacitando, Deus ia o ensinando e ia dando a estrutura psicológica, emocional que ele precisava e, acima de tudo, espiritual. Ele era um menino de Deus quando Deus o chama. Mas a estrutura espiritual, ele chegou, não é? Ao longo da sua vida com Deus. Não é diferente conosco nos dias atuais. Nunca foi diferente e nos dias atuais não é diferente. Quando Deus chama alguém, quando chama um homem, uma mulher, quando chama até crianças, não é? Para cumprir o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério na face da terra. Deus, à medida que nós vamos dando lugar ao agir de Deus na nossa vida, à medida que nós vamos nos dispondo para que Deus faça cumprir-se em nós o seu propósito, a sua vontade, o chamado dele na nossa vida, aí ele vai nos ajudando, ele vai nos capacitando, ele vai nos afinando para que a cada dia nós possamos exercer o seu chamado segundo a sua vontade. Então, Jeremias não iniciou seu chamado já pronto, não é? Não iniciou seu chamado já pronto. À medida que ele ia se dispondo, não é? Deixando Deus trabalhar na vida dele, não renunciando, não retrocedendo, não desistindo, Deus foi o capacitando. E Deus garantiu a chamada ministerial de Jeremias até o fim da sua jornada. Deus não mudou. Ele continua chamando os seus à terra para o exercício ministerial. E ele continua capacitando. Ele continua afinando, não é? Continua nos dando a estrutura necessária para nós cumprirmos o propósito dele aqui na terra. E à medida que nós vamos dando lugar para que o Espírito Santo de Deus cumpra em nós a sua vontade, mais ele nos usa, não é isso? Mais ele nos usa, mais ele vai alargando as nossas tendas ministeriais, mais ele vai ampliando os nossos horizontes espirituais, porque Deus quer nos usar cada vez mais para que, através do seu nome, ou através de cada um de nós, o seu nome seja glorificado na terra e vidas sejam alcançadas através da nossa chamada ministerial. Portanto, seja lá qual for a tua chamada ministerial, não importa se é na tua igreja,
se é na tua igreja e fora da tua igreja também, se é na tua família, se é no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, no hospital, quem sabe você está lá, até internado, como já aconteceu várias vezes com pessoas que conheço, pessoa internada, e lá ela estava sendo tratada hospitalarmente e pregando o evangelho, sendo instrumento de Deus para ganhar outras almas, outras vidas, para trazer outras vidas para a presença do Pai. Seja lá qual for o teu ministério, a tua chamada, por mais difícil que seja, acredite, você não está só. Porque Deus te entregou essa responsabilidade. Mas acima de tudo, a responsabilidade é de Deus, de te ajudar a cumprir essa missão, a cumprir esse chamado. Você não está só. Difícil será sempre. Sempre. Nunca foi fácil. Realizar a obra de Deus, cumprir o chamado, estar no centro do propósito de Deus, nunca foi, não é, nunca será. De forma alguma, com Jeremias aqui não foi diferente. E a depender do teu chamado, aí, às vezes, é mais difícil ainda que o chamado de outro. O chamado de Jeremias aqui foi muito difícil. Porque aqui ele tinha que bater de frente com o povo e com as autoridades do povo judeu. E este povo estava numa rebeldia sem tamanho, desenfreada, não queria ouvir a voz de Deus, não queria ouvir o que Deus queria realmente falar. Porque eles queriam ouvir somente aquilo que lhes agradassem. Então, se vinha uma palavra contrária ao que eles queriam ouvir, eles rejeitavam, porque eles também usavam a justificativa que aquilo não era Deus falando, não. Que era o profeta que estava mentindo, falando de si mesmo. Mesmo assim, o profeta tinha que continuar falando. Nos nossos dias atuais, não é diferente. Nós também estamos vivendo dias difíceis, onde a nossa geração está chegando a um nível de rebeldia tamanha. E a tendência é piorar. Não há joga maldição, pastora? Não. É pelo que nós conhecemos das profecias bíblicas, do que a palavra nos orienta. Ela está se cumprindo cabalmente diante de nós temos visto isso. Então, ela vai continuar se cumprindo, porque ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, nunca foi fácil exercer a obra de Deus. Nos momentos atuais também. Não está sendo e não será. Nos dias futuros. Então, nós não podemos usar a justificativa dizendo assim, é difícil fazer a obra, tá difícil. Sempre foi, sempre foi. E os homens e mulheres que sempre fizeram a obra de Deus, fizeram mesmo em meio à dificuldade. Os que estão fazendo hoje a obra de Deus, com sinceridade, eles continuam fazendo em meio à dificuldade, à luta, cada um no seu canto, né? Sofre seu tanto. Cada um tem a sua dificuldade. Em uma área, em várias áreas, não é? E principalmente direcionado à área ministerial diretamente. Então, nunca foi fácil. Então, você tem o chamado de Deus na sua vida, exerça o teu chamado. Exerça o teu chamado. Nunca foi fácil. Não é e não será. Mas nós temos a promessa. É a mesma promessa que Deus fez a Jeremias. Que ele estaria conosco. Que ele estaria com Jeremias.
que iam se levantar contra Jeremias, iam se opor a ele, iam bater de frente, investiram até contra a própria vida de Jeremias. Mas Deus disse, olha, eu vou estar contigo e vou te dar livramento. E assim aconteceu. E Deus continua falando para mim e para você. Ele está conosco, não vai ser fácil, nós vamos enfrentar muitos desafios, por certo, mas nós não estaremos sós, nem sozinhos. O Senhor vai continuar conosco, vai nos dar o suporte que nós precisamos, vai nos instrumentalizar, vai nos dar toda a capacitação e a condição que nós precisamos para continuar cumprindo nosso propósito, exercendo o nosso ministério. Se nós continuarmos dando lugar para Ele fazer a obra na nossa vida. O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, quando ele foi para a cidade de Efésio, ele mandou uma carta dizendo que a porta era muito grande. A porta era grande, mas muitos eram os adversários. Então, mesmo assim, ele continuou naquela cidade, implantou uma igreja e muitas vidas entregaram-se a Jesus. Nunca foi fácil para ninguém. Nunca foi fácil, meu amado, minha amada. Não é e não será. Mas o Senhor está conosco. Que nós possamos nos apegar a esta promessa e nos colocarmos devidamente no centro do propósito, da vontade de Deus para a nossa vida. E nós vamos sim chegar no final da nossa jornada e podermos proferir como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe na tua jornada ministerial, cumpra o propósito, o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida e muitas almas se renderão aos pés de Cristo através da tua vida, da tua chamada. Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.